Olá, pessoal! Sejam bem-vindos novamente ao Pod Bruxa. Eu sou Cláudia Issa e toda sexta-feira você é muito bem-vindo para acompanhar esse programa que já está virando assim o queridinho, tão esperado da semana, o seu podcast feito por bruxas. E hoje eu tenho aqui do meu lado a Nadine. Vem, Nadine, fala com o pessoal. Olá, pessoal, que legal que vocês estão aqui. Acompanhem o canal, ativem o sininho, bora compartilhar com as amigas, com a vizinha, com a galera da universidade, de onde vocês quiserem, porque aqui tem muito papo legal para vocês ouvirem e criarem assunto aí com a galera de vocês. Show, maravilha, isso mesmo, gente. Lembrando, compartilha, ativa o sininho para você saber das novidades aqui do canal e para saber quando que a gente está por aqui, quando tem vídeo novo por aqui também, né? E deixe seu comentário aqui também, que ajuda a impulsionar ainda mais. Se você está curtindo, se você está gostando, deixa aqui o comentário para a gente saber da onde você está falando, da onde você está vendo, e a gente criar essa rede aqui do Pod Bruxa, de pessoas afins que têm aí a mesma sintonia, né? Então vamos lá. E hoje o tema desse Pod Bruxa é muito interessante e um tema assim que vai ficar aí para vocês depois pegarem algumas dicas e referências também, né? Porque o tema dessa noite é lugares sagrados. E aí, gente, tem tanto lugar nesse mundo para a gente ver, para a gente conhecer, que é uma loucura, né? E lugares assim que são pontos de referência, até mesmo para nossa crença, para pessoas, né, poderem ir e fazer uma peregrinação, ou estar em contato, sentir uma energia diferente nesses locais, porque acaba rolando, né? Nadine, me conta onde você já foi aí nessas suas viagens, porque a Nadine, gente, tem rodinha no pé, entendeu? Vou contar para você. Eu A tenho. Nadine, ela já está na segunda via do passaporte, carimbando ali, ó, porque ela gosta de colecionar a quarta. As pessoas colecionam outras coisas. Eu gosto de colecionar carimbo e foto de lugares legais. Não, eu sempre gostei de viajar, Cláudia, eu sempre gostei. É... Claro, quando a gente é mais novo, a gente não tem, às vezes, né, condições. Eu sempre falava isso para os meus alunos da faculdade. Eles falavam, ai, prof, mas você já viajou para tanto lugar, não sei o quê, eu não tenho grana. Eu falei, universitário não tem grana. Mas depois a coisa muda. Dá uma melhorada, você deixa de pagar a faculdade, dá para ir juntando um dinheirinho aqui, se programando e tal. E então viajar assim é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida. Eu fiz jornalismo, inclusive, uma curiosidade, né? Nada a ver com o tema, mas eu fiz jornalismo, inclusive, porque eu gostava muito de ver a Glória Maria no programa de sexta-feira, no Globo Repórter, que ela viajava para todos os lugares. Olha que coisa, né? Foi um ícone assim para mim, me marcou bastante. Que eu já fui para muitos lugares sagrados. Eu acho que primeiro, assim, antes de responder a sua pergunta, Clau, eu posso começar dando uma introduzida para o pessoal do que define o que é um lugar sagrado, né? Claro. Quem que decide, né? Tem lá um bruxo que vai, põe a mão no coração, sente e afinca uma bandeira dizendo aqui é sagrado. Mas não só bruxos, né? Porque existem outros N, vários lugares sagrados Sim, para N formas de religiosidade. sim, sim. Mas é interessante porque são lugares sagrados para religiões múltiplas, Uhum. mas todos os lugares sagrados eles têm uma coisa em comum, que é o fato deles passarem num caminho do que a gente chama de linha-lei. Sim. Linha-lei com Y, né? É. L-E-Y, para quem quiser fazer uma pesquisa aí depois. Então, eu acho que, primeiro, o que é uma linha-lei, né? A linha-lei, as linhas-lei, elas são alinhamentos entre vários lugares, geograficamente, historicamente, como monumentos megalíticos, cordilheiras, cursos de água, planaltos, lugares que têm energias fluindo de uma forma constante.
nesses lugares, né? Essa frase, ela foi cunhada em 1913, foi dita pela primeira vez por um arqueólogo, que era um arqueólogo amador, na verdade, chamado Alfred Watkins, e ele escreveu um livro, e nesse livro ele procura identificar sinais, pegadas de povos antigos, a princípio nas terras britânicas, né? Mas as linhas lei não estão somente nas terras britânicas, né? Estão em todos os lugares do mundo, a gente pode encontrar. E aí ele desenvolveu uma teoria de que esses alinhamentos eles foram criados para facilitar o quê? A navegação por linhas de visão, no período do Neolítico, quando as pessoas tinham que caminhar e desbravar lugares, ou posteriormente no período de navegação e tudo mais. Mas a lógica é justamente você encontrar esses alinhamentos energéticos. Então, outro autor, né, ele acreditava que tinha uma rede mística de linhas-leis em toda a Grã-Bretanha, que era onde eles estudavam. Esse outro autor é o John Mitchell, que reavivou esse termo. Então, só para a gente entender, né, o que é um lugar sagrado. Para a gente, um lugar sagrado é um desses lugares que está dentro desse percurso da linha lei, um percurso de facilitação energética, de fluir energético de uma forma mais menos densa, vamos dizer assim. Claro, tem muitos estudiosos que criticam. Eu acho que até no local, não é que é menos densa, mas a energia acaba sendo mais intensa. Parece que é um ponto ali de energia onde você sente que aquele local ele tem um paranauê diferente. Parece que converge tudo para lá, né? É uma coisa assim muito peculiar. Quando eu falei menos densa, eu quis dizer no sentido de energia mais fluida, mas não no sentido de contrário de intensidade. E sim, você tem razão. São lugares que a energia ela é muito intensa. Então, para começar, o que os pesquisadores falavam, a gente pode falar sobre os pontos sagrados na própria Inglaterra, né? Tudo bem que a Grã-Bretanha é maior do que a Inglaterra, né? Mas a gente pode falar da Irlanda, pode falar desses outros lugares. E aí a gente tem desde uma pedra que é conhecida como London Stone, que fica no meio ali de Londres, num edifício, não é verdade? Até os famosíssimos, né, Carswell e o Thor, que são assim pontos para nós bruxos muito objetivados para passeio, né? Então são pontos obrigatórios de parada. Não tem como ir para lá e não ver, né? Ou Stonehenge também. Então, e Stonehenge, exatamente. Eu acho que, assim, a gente pode começar, vamos supor, se a gente começa a pensar na própria região de Somerset, que é onde fica Glastonbury, na Inglaterra, a gente já entende que ali a região inteira é uma região em que passa uma linha-lei, uma ou várias que convergem, né? Que se cruzam ali, que de alguma forma trazem essa intensidade energética. A gente tem o Thor, né? Thor é uma palavra celta que significa montanha. Então, o formato da montanha, quando você chega no Thor, ele tem 7 níveis de um terraço, desculpa, e esses 7 níveis é um mistério, assim, de como ele foi construído dessa maneira. Eu não sei. Parece umas escadinhas, né, na lateral do morro, assim, que vai fazendo, e aí você chega no pico, né? Tem ali em cima. Sim. Tudo bem que você pode cortar o caminho, né? Porque aquele lá ficar andando a volta, senhora, não. Teoricamente, você tem que subir como uma espiral, passando pelos 7 níveis e chegando no Thor. Gente, eu sou ariana. Eu não fiz isso. Eu fiz assim, de escadinha mesmo, pulei umas vacas que estavam ali, tinha vaquinhas, quando eu fui a primeira vez, e subi assim, cheguei no Thor. Eu não tinha tempo, eu tinha que subir correndo mesmo. Ou eu não fazia o resto da viagem. Ou você não ia ver nada do resto, né? Não, foi um negócio assim de louco, porque na verdade eu não tenho paciência, né? Eu não consigo. Vamos ficar peregrinando e sentir. Não. Do Brasil até o Thor já é uma peregrinação. Então lá você pode subir que nem escadinha.
Sem dúvida. Não, e eu subi lá e eu falei, gente, essa viagem, quando eu cheguei lá em cima no topo do Thor, eu tava com a bochecha rosa, É, assim, é, bufando, porque você acha assim, né, que subir a escada é tudo bem. É um degrau grande, né? Porque você sobe um, anda um pouquinho, sobe mais um, anda um pouquinho, sobe mais um, vai assim. Só que você vai ver, é uma batelada de degrau para subir. E quando você é, chega lá em cima, você tá assim, com o cardio feito, né? é. E eu Com voltei descendo capaz. do Thor falando assim: eu prometo que quando eu voltar para o Brasil, eu entro na academia. Porque estava sedentaríssima. Não, Gente, ó, faz um cardiozinho antes de ir para esses lugares que vale a pena, tá? Você vai pelo menos aproveitar melhor o passeio, porque você anda pra caramba. não, eu acho que qualquer viagem, né, Cacau? Porque a gente precisa de um. A gente anda, quando a gente viaja, nós que não somos ainda milionários para ficar com motorista, a gente passa perrengue, né? Você pega ali Oh, o Uber às vezes, né? Agora que existe, mas antes não tinha. Você tem que subir escada, você tem que ir de metrô, ônibus. Ó, a primeira vez que eu fui para Glastonbury, eu estava na Inglaterra já, e aí eu lembro que eu tive que ir até a Victoria Station, em Londres. Peguei um ônibus para ir para Bristol, Temple Meads, e em Bristol, Temple Meads, a gente pegou um outro ônibus. Eu estava com uma amiga minha, a Melissa, a gente pegou um outro ônibus e foi para lá, para Glastonbury. E aí aquela ansiedade, né? Você chega na cidade e já quer ir para o lugar onde tem o Thor e o Calicewell, que aí é uhum. pertinho, que é pequenininho, né? Ali é tudo rápido. Ali é tudo rápido, mas sabe qual foi minha sensação quando eu cheguei no Thor? Uhum. Eu tinha a sensação de que eu era um copo cheio de água. E quando eu subi, estava frio quando eu subi, eu senti aquele vento, aquela coisa toda, parece que esse copo ele esvaziou para dar lugar para novas águas, né? Nossa, Foi uma sensação muito forte. Eu tenho muitas fotos, tenho vídeos desse dia. Foi um dia muito importante, assim, foi muito gostoso. eu quando eu cheguei lá em cima do Thor, eu falei assim, nossa, eu tô literalmente conectada a todos os elementos. Você sente assim, realmente todos os elementos intensamente. Primeiro, porque eu estava morrendo de calor, estava ali com as bochechas rosa, apesar do vento gelado que estava, meu cabelo parecia uma medusa de tão bagunçado que estava, de tanta ventania. Suando feito uma louca, apesar de estar ventando gelado, né? E sentindo aquela terra toda e aquele lugar intenso, que era tudo muito, foi para mim foi muito tudo intenso. E eu estava sozinha. Imagina, ali Nossa, totalmente sozinha, subindo aquilo tudo lá e olhando aquilo tudo, eu falava, gente, mas é muito bonito. Você chega lá em cima, você tem aquela mega vista. O dia estava bonito, o dia estava claro, o dia estava mais ensolarado, apesar de estar ventando gelado lá em cima. Então é um muito contraponto, né? Você chega que está quente, mas está ventando gelado. Então você tem aquela brisa que refresca, mas ao mesmo tempo você está pegando fogo. E para mim foi um desafio gigante chegar lá em cima sozinha, porque eu tinha alugado o carro, estava dirigindo na mão inglesa, fui nossa, sozinha para lá, meu GPS parou na metade do caminho, eu nossa. só sabia que eu tinha que chegar em Glastonbury, porque eu estava saí de Londres, fui para Stonehenge, fui para Avebury e fui para Glastonbury. Quando eu cheguei em Glastonbury, eu estava perto, o GPS parou, porque o carregador não estava dando carga rápida o suficiente para ir atualizando e fazendo em tempo real. Minha Deus, eu cheguei, eu falei assim, eu só sei que eu tinha que pegar a estrada 12A, e as estradas lá são assim, é reto, 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 termina num T, ou você vai para a esquerda, você vai para a direita, e reto até trocentos quilômetros, e aí faz outro T. Se você errou, não tem placa quase, chega só no final aí que tem uma placa. Então, assim, né, rezando para estar no lugar certo. Aí chegou 12A, Glastonbury, eu entrei e falei, anda, 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 anda e nada.
Eu sem bateria alguma, sem bateria, passei pelo cavalo de Wilmington lá, aquele cavalão branco, bonito, na estrada, não pude nem tirar foto, eu falei foto mental, né. Cheguei, já era quase 8 horas da noite, a sorte que era verão, então ainda não estava escuro, porque eu falei: "Imagina essa estrada escura, sem luz, sem placa, sem nada, eu tô fodida", literalmente. Aí cheguei, assim, quando a estrada deu uma baixadinha, ela sobe, quando ela subiu de novo, eu olhei, eu falei: "O Thor, eu tô no lugar certo", né, eu falei: "Ai, cheguei". Eu falei: "Pra mim foi tudo muito uma aventura chegar até o Thor". Então, quando eu cheguei lá em cima, eu falei assim: "Nossa, eu literalmente consegui chegar nessa bagaça". Então foi meio que assim, sabe quando que você é tipo Rock no filme que chega depois de treinar, fala: "É, consegui, consegui". Foi mais ou menos isso. A minha sensação de chegar lá em cima. Foi tipo: "Vitória, consegui". Foi Espera aí, assim, me dá um segundinho, energizante. Cacau, espera aí. Engasgou. Vou pegar uma água, espera aí. Tá bom. Continuando então, enquanto a Nadine pega uma água. Gente, quando vocês puderem, vocês têm receio de fazer viagem sozinha? Vai, faça. Mete as caras. Fica sabendo tudo aí o que você tem, de informação, que você possa pegar de informação do local, mas vai. Faz, porque vale muito a pena. Pra mim foi transformador quando você chegar num lugar e fazer exatamente tudo o que você quer fazer naquele lugar, sem, sabe, se preocupar com as pessoas que estão, com excursão ou qualquer coisa assim, acaba sendo, eu acho que muito mais proveitoso. Ou Sim. quando você obviamente você está com pessoas afim no mesmo, né, no mesmo grupo, você tem pessoas que estão na mesma sintonia, mas mesmo assim, ainda quando você está sozinha, você consegue aproveitar de uma outra forma, porque você vence muito, dos seus próprios medos, dos seus próprios receios, Sim. e você mete as caras e faz por você, eu falo assim, é transformador, é muito bom. Ai, pessoal, Eu desculpa, eu super tive que pegar um copinho de água, viu? Ô, Cacau, tá tudo bem. engasgou. Eu tô com a garganta meio ruinzinha, assim, meio seca, e Não, aí, é que você falou que o copinho esvaziou, aí esvaziou mesmo, tá vendo? esvaziou Tem isso mesmo. também. Não, sabe uma outra coisa que eu queria falar pro pessoal? Hã. Primeiro que eu tava pensando aqui que você podia promover daqui a um tempo, quem sabe, né, visitando os lugares sagrados com Cláudia Issa. Nossa, eu ia amar. Gente, que Não, ia ser delícia. muito legal fazendo rituais nesses lugares e tudo mais. Nossa. É, uma outra curiosidade, por exemplo, sobre esse lugar, né? Muitas pessoas acreditavam que o Thor ele marcava a porta de entrada para Avalon, que era a ilha teoricamente Uhum. imaginária ali do rei Arthur e tudo mais. Só que o interessante é que algumas pesquisas arqueológicas elas mostram que os campos de Glastonbury eles foram drenados, ou seja, a cidade já foi uma ilha. Que também era chamada de Innisfitrin ou Ilha de Vidro, né? E nesse lugar a gente tem também, né, Cacau, o Cálice Well, que os Nossa, arqueólogos eles afirmam que está ativo há mais de 2.000 anos e chega a verter mais de, sei lá, 1.100.000 litros de água por dia. eu Então, literalmente, eu cheguei naquele lugar, eu chorei, sim, eu também. eu chorei. Eu sentei naquela, você chega assim, você vê assim meio para a esquerda, tem um banquinho embaixo de uma macieira, eu Sim. sentei naquele banquinho e ué, Mas você, chorei, onde tem o chorei, poço? chorei. Lá em Simão. Foi lá que Logo você na chegou? entrada, Logo na logo na entrada? entrada. Logo na entrada. Na entrada eu já cheguei e falei assim: "Ah, eu tô aqui". Eu já falei assim: "Uau!", né. E aí quando você chega no posto, eu já falei assim: "Pronto, uh, já tô mais calma". Olha só, tá Mas vendo? porque É, ali, gente, eu falei: "Nossa, que lugar lindo". E é um lugar, vocês pensam assim, é muito, muito, muito detalhe. Para cada lugarzinho que você olha, tem um detalhezinho. Tem uma conchinha sim. esculpida e colocada na parede,
tem um detalhezinho na pedra do chão, tem no arco que você passa. E eu fui numa época que, nossa, estava tudo tão florido, tão florido, tão florido. Os cheiros dali eram muito diferentes, né? O cheiro que tinha de cada árvore, de cada planta ali, era uma loucura, porque você passava, parecia uma aula de herbologia. Tudo tinha plaquinha, tudo tinha Olha, uma plaquinha assim, outra plaquinha assim, você ia tirando. Nossa, eu tirei foto de tanta planta que eu nem. Eu falei assim, eu vou ter que tirar foto de cada uma dessas, porque é muito bonitinho. E tudo muito cuidado, tudo muito florido, muito verde. Nossa, aquele lugar é assim, literalmente você entra parece que num portal para uma outra realidade, um outro mundo. As cores, o verde, é assim, intenso. E sim. aí, obviamente, quando você chega ali no Chalice Well, né? Você fala, aí Não, você vai vendo a água caindo. Nossa, é lindo. eu acho que são assim algumas coisas que também são muito marcantes, né? Você chega lá e aí você chega. Quando a gente está na parte de baixo, de É. onde a água está quase terminando Uhum. de escoar. E aí a gente tem que subir para fazer o processo de ir voltando, né? Até a parte da Uhum. entrada novamente. É. E então você começa pelo poço, que é onde tem aquele tampo que tem uma Vésica Piscis em Uhum. cima do tampo do poço. A Vésica Piscis, ela faz uma correlação, né, que são aqueles dois círculos, depois a gente coloca aqui a imagem para vocês, mas são aqueles dois círculos que tem uma parte de intersecção no meio. Essa parte de intersecção no meio, ela relembra o que seria uma vagina, como se fosse a vagina da deusa. E Sim. aquela água que é cheia de dióxido de ferro, ela é Uhum. avermelhada, então as pessoas acreditavam que lá estava o sangue da deusa. Né? E Sim. quando você bebe essa água, porque tem uma parte do caminho que você pode beber a água. Está escrito, aqui a água não pode ser bebida em outros. E ali está assim, É. aqui você pode beber. Que aí a gente vai, compra a garrafinha, coloca lá e pega essa água. Você pegou, Mas Cacau? só um detalhe. É um tantinho quanto frustrante, porque aonde você pode beber, meu, é desse tamaninho, é um leãozinho. É um leãozinho. É, E você tem que se agachar lá, virar, colocar o copinho para é. poder beber, ou Mas, é, encher a garrafinha para poder levar. mas é legal, Mas porque eu acho a que. parte, eu acho que assim, não é tanto a questão do ir beber a água lá, né? Eu acho que é muito mais de você ver aquela amplitude toda, né? Porque depois, quando ela abre naqueles lagos maiores, achei lindo, lindo, lindo. Aquelas quedinhas que vai fazendo, é todo um Sim, curso de água que vai formando, né, o seu tem um seu formato ali que é lindo, esse fluir da água, né, que vai caindo sim, e vai mudando e vai transformando e vai mudando a paisagem ao redor, é simplesmente incrível. Aquele paredão que ela cai, que parece que a rocha está aberta, né? É, eu acho que foi a parte mais bonita de sim. todas, assim, porque ela literalmente parece que é um útero ali da deusa aberto, né? Porque é engraçado, porque onde a água não passa, a parede é cinza. E aonde a água passa, Ela é a vermelha. parede é vermelha. É, Então ela fica totalmente impregnada com dióxido de ferro e fica completamente vermelha. Então sim. você vê aquela diferença das tonalidades e você fica assim impressionado, né, de ver a correlação, né, daquele pedaço de terra que faz uma alusão tão grande, né, a um útero, uma vagina mesmo, ali, a céu aberto, num lugar tão mágico e tão lindo. E Gente, olha, é bonito demais. uma coisa que é interessante pensar também é como esse lugar, né, ele é um lugar muito sagrado para nós, wicanianos, né, porque tem toda uma relação ali com os celtas, mas também é Uhum. um lugar sagrado para os cristãos, porque de acordo com as histórias, José de Arimateia
teria levado o Santo Graal para lá, para Exato. Glastonbury, tanto que aquela árvore, né, acho que é o espinheiro, que tem dentro do Calycewell, eu não lembro agora qual é a árvore, que até foi atacada outro dia por alguns anos por uns fundamentalistas aí, mas teoricamente aquela árvore, ela teria sido um símbolo dessa passagem de José de Arimateia e do Santo Graal por esse lugar. Eu sei que nós não somos cristãos, né, cristãs, mas aquela associação do Código da Vinci de que o Santo Graal é, na verdade, a linhagem feminina que Jesus teria ali dentro daquele processo, né? De quem seria a linhagem dele e quem teria sido que pessoas teriam sido seus sucessores e antecessores também ali, ascendentes e descendentes, e que esse sangue é o grande segredo, né? Quando a gente pensa no cálice, no Santo Graal, né? Você está falando de um útero. Você está falando desse simbolismo de útero novamente. Então, e o cálice para a gente é um símbolo do feminino é um também, né? símbolo feminino, exatamente. Uma curiosidade que eu queria compartilhar aqui com vocês é nós, mulheres wiccanianas, o nosso sangue é sagrado, né? Quer dizer, o sangue de todas as mulheres é sagrado, mas nós honramos esse Nós sangue. sacralizamos ele, né? Exato, nós pegamos esse sangue e entendemos que o sangue menstrual ele é sagrado. E a primeira vez que eu fui para Glastonbury, eu tinha passado por algumas questões pessoais, eu estava um pouco abalada e eu estava 3 meses sem menstruar. Porque quando eu tenho algumas coisas assim muito fortes, é como se o meu sangue ele se guardasse para me dar o poder que eu estou precisando. E aí eu cheguei em Glastonbury. Lembra que eu falei que eu peguei um ônibus ali para Bristol Temple Meads, e depois de Bristol Temple Meads o outro? Esse outro ônibus, que ele era mais amadorzinho ali, não tão profissional, eu tive que pedir para parar, para descer no meio do caminho, porque eu tinha menstruado assim horrores depois desses 3 meses sem menstruar. Então, aí eu cheguei, o que eu fiz? No Calycewell tem vários desdobramentos, como a gente estava falando, vários níveis. Tem o cálice, onde tem ali o poço, o comecinho dele. Aí tem uma outra parte, uma que você bebe. Quando acaba o Calycewell, que fecha a parede para fora, você não pode mais, não tem mais como você ver esse riozinho fluindo, eu depositei o meu sangue ali. Então eu misturei o meu sangue com o sangue da deusa. A segunda vez que eu fui para Glastonbury, que foi em 2014, eu não estava passando por problema nenhum, estava tudo bem, mas eu cheguei em Glastonbury, eu menstruei. Pois é. A Sorita estava você falar assim, não. E a Sorita está aí, quem quiser pergunta para ela, não me deixa mentir, porque eu fiquei na casa dela com ela, e ela foi comigo, e eu cheguei em Glastonbury, eu menstruei novamente. Aí o que eu fiz? Nossa. Mesmo processo. Quando finaliza ali a parte que ninguém mais vai beber, ninguém vai mais tocar e nem nada, eu também depositei o meu sangue ali novamente. Acho que se eu morasse em Glastonbury, eu menstruaria todo dia. Ia morrer de falta de ferro no corpo. Ou não, ou então você não teria nenhum atraso. Mas na segunda vez eu não tava com nenhum atraso, nenhum problema, mas eu cheguei lá, chamou minha menstruação de novo, sabe? Puxou, assim. Memória. Né? Memória do corpo. Mas outra coisa, lembra que eu falei que a gente tem a Vésica Piscis na tampa, né? Na tampa do poço. Do poço, a gente também tem uma associação que não tem nada a ver com nós da bruxaria, mas que o peixe, que ele parece ali no centro, né, a intersecção dos círculos, tem um formato de um peixinho. O nome é Vésica Piscis. Por quê? Porque a vagina da mulher tinha uma associação de que ela cheirava peixe. Né? A gente tem que pensar que a gente tinha tempos que não tinha sabonete e tudo mais. Mas o cheiro dela não é sujeira, não está errado, nem nada. O cheiro deste órgão, ele tem essa característica. E dentro do cristianismo, eles também têm o peixe como um símbolo para eles, né? Um símbolo de Jesus, né?
Exatamente, é um símbolo de Jesus ali que eles utilizam. Então, ele multiplicou peixes, de acordo com algumas passagens, mas dizem que a relação de Jesus Cristo com essa questão dos peixes tem a ver com a palavra Ichthys, que eu não sei nem falar direitinho, que significa peixes. Então, que as letras que formam essa palavra, ela conta essa história, né? Que você tinha uma referência a esse peixe, a um arco. Então, você era reconhecido ali deles como um irmão na fé. Nossa. Não sei, que não sou cristã, não sei explicar muito bem, mas é basicamente isso. Mas para a gente o que importa é que o Vesica Piscis ele acaba sendo um símbolo que remete ao feminino, né? Esse feminino Exatamente. sagrado, e lá é um dos lugares que acaba tendo essa energia extremamente concentrada, né? Então você tem ali uma representação de um útero, uma representação de uma vagina, água, que são todos elementos que são ligados ao feminino. É impossível você não se Sim. emocionar naquele lugar, gente. É Não, é impossível. impossível, é Mexe com as impossível. suas águas internas, literalmente, mas eu senti assim, ó, tum, sabe quando você sente bem no chakra cardíaco aqui, aquela. Eu falei assim, lava, 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 mas chorei horrores ali dentro. Mas assim, parecia que a energia dentro do meu chakra cardíaco estava fazendo assim, ó, retorcendo, lavando, literalmente. Mas eu saí de lá, eu saí leve, saí de alma lavada, né? Literalmente, lavei a alma no, no Chalice Well. Boa. Não, Eu e saí é ali interessante. leve. Não, porque tem lá, aí a gente tem na Irlanda outros tantos lugares sagrados, né? Tem Kildare, que é. Eu não sei se você. Eu conheci a Sister Mary na época, que era quem cuidava da chama. Você chegou a conhecer alguém lá? Não, estava fechada. Ah, menina, tem essa. Olha só, olha só. Quando eu fui, tava tudo fechado. Porque, gente, a Europa só abre as coisas no período do verão. É, Não, mas eu fui no verão. O era problema verão? era o dia que eu fui. Ah, menina, sim. Ah, você foi o quê? Num domingo? Cara, eu não lembro. Não lembro agora. Porque olha só Mas o que eu eu fiz. era exatamente um dia que não Não tinha tinha, nada. Eu né? acho que era tipo no meio da semana, e aí não Sim, tinha nada. Eles abriam no final de semana. Era um lance sim, assim, sim. mais ou menos. E Não, eu eu fui fui. num horário que também já estava fechado. E vocês Sim. acham que as coisas ficam tudo abertas tempo Não, total? podia, né? Cara, é assim, é da tipo 10 da manhã até as 4 da tarde. É. E Você no não foi das 10 da inverno, manhã às 4 da tarde? não, e no Problema inverno é seu. menos tempo aberto. Não é. Se abre, No verão também é. não, além disso, no inverno, se eles abrem, aí não fica nem até 4 da tarde, aí eles fecham antes. Isso Tipo, que era verão. E aí é, na cabeça dá um tilt danado, porque eu cheguei lá, cara, era 8 horas da noite, estava parecendo que era 5 horas da tarde. Quem consegue ficar olhando o relógio, a cabeça dá um nó, é, porque vai escurecer, é 8h30, 9 horas da noite, 9 horas da que vai noite. ficar parecendo que é 6h30, 7 horas. E aí, quando você vai ver, já são 9 horas da noite e você tá ali achando que É. é 6 horas da tarde, né? E não, Não, e tem é uma muito outra louco. coisa. Eu lembro que quando eu cheguei em Kildare, eu tava tudo fechado e não era verão. Aí tava tudo fechado, eu cheguei e falei, gente, pelo amor de todos os deuses, vocês vão abrir tudo isso aqui que eu quero ver, que eu vim do Brasil. Abriram. Eu entrei na igreja, aquela igreja que você coloca o braço assim, Uhum. que é onde tem na frente, né, as ruíninhas de onde existiam ali as sacerdotisas de Brigitte e onde elas mantinham a chama Uhum. originalmente, e depois tem a igreja que depois ficou construída lá, porque, né, a igreja católica, né, pegou todas as nossas É, coisas, enfim. É. E aí eu conheci a Sister Mary, que é a joga irmã bem, né? católica. Pois é, que tava fechado também, mas eu toquei a campainha, falei, oi, tudo bem? Ela me deixou entrar, e ela já morreu, a Sister Mary, mas tem uma outra pessoa que cuida da chama. E quando eu fui para
eu queria conhecer o monte da minha deusa madrinha, ali na Irlanda do Norte, que era em Navan Fort, Emaim Marra. Eu cheguei lá, eu estava em Dublin, eu fui um dia para a Irlanda do Norte, é perto, mas passei horas num ônibus para ir para a Irlanda do Norte, e aí quando eu cheguei lá estava fechado. Só tinha eu e a chuva. Eu cheguei para a mulher. Quando você chegou no Imaimar que estava fechado? Tava tudo fechado. Aí eu cheguei para a mulher, que tinha uma pessoa lá responsável, e falei para ela, moça, eu vim do Brasil, é sagrado para mim, não sei o que lá. Ela me deixou entrar. Mas eles são muito bonzinhos lá, gente. Você não tem noção. Eles são são muito muito bonzinhos. Bonzinhos. Não, Nossa. Aí eu fui assistir o filme, que tem um filme antes que eles passam para você. Aí tinha um tiozinho lá com os ônibusinhos, me levou até o monte. É um monte, não tinha nada para mim, para as outras pessoas é nada. Para mim era um monte da minha deusa madrinha. E aí eu lembro que passou um cara assim que estava praticando corrida e ele passou olhando assim, eu na chuva. Acho que ele olhou e falou: "Quem é essa louca aqui parada nesse monte na chuva, né?" Ou atrás de mim estava vendo a deusa. Você foi pro Liafol? Não fui. Você foi, não foi? Fui. E aí? Eu fui indo 2 vezes pro Liafol. Sim. Eu queria ter Eu fui ido. pro Liafol, pro Mount of Hostages, que é um do lado do outro, né? Então você sai daqui, tem um morrinho que é o Mount of Hostages, que é onde diz que os reis, as rainhas, né, que eles aprisionavam os filhos dos reinos vizinhos. Olha. Do tipo, seu filho fica aqui no meu reino, eu trato ele super bem, mas ele tá preso aqui, entendeu? Sim. Do tipo, você é um reino ligado ao meu, e se você virar as costas para mim, seu filho tá aqui, tá? Não se esquece disso. Olha então ele pegava os primogênitos dos reinos vizinhos e meio que prendia eles nesse Mount of Hostages, né? Que é aquele lá que tem até as cenas clássicas, né? De Morrigan na frente, né? Desse monte. E lá você vê as inscrições, né? Os espirais, tal, bastante coisa. Dependendo da época, se tá muita chuva, eles não deixam chegar perto, porque é um montezinho e acaba sendo todo de grama, e aí ele fica super escorregadio. E como a grama lá tem muita turfa, então ela afunda. Então, eles têm esses certos cuidados, né? Quando eu fui, eu tive a oportunidade de estar perto, poder tirar foto na portinha, né? Aquela coisa toda. Que legal! E aí, no Liafol, diz, né, que quando o rei, né, da região tocava no Liafol, né, que era da pedra, né, que, na verdade, essa pedra é o que diz que foi levado para a Inglaterra, né, e está com a rainha, né, então... Dizem que fica debaixo do trono dela. Exato, imagina. Aquela pedra que hoje em dia não é mais a original, mas dizem, e também, né, até por uma questão da guerra que teve lá na região também, mas aí guerras locais, né, que acabou sendo mudado de lugar. Diz que quem toca na pedra, né, diz que escuta o vale inteiro gritar, escuta-se um grito, né, um som muito alto, e que aí ele poderia ser considerado o rei daquele local. E aí ele tinha que passar por tocar naquela pedra, escutar o grito, e aí ele tinha que passar com a carruagem no meio de 2 pedras. Se ele passasse com a carruagem no meio daquelas 2 pedras e as pedras não caíssem, ele era o rei também. Não, e o que é uma associação também, quando a gente pensa em Rei Arthur, né? A espada fincada na pedra. Então, sim. Então dizem que essa pedra, né, ela está guardada ali no trono inglês, já com medo da rainha, que agora completou 70 anos de reinado, com medo da rainha de que se alguém tirasse a espada ou
outra linguagem, né? Ouvisse esses cantos do vale É, e passasse com uma carruagem, se no transformassem rei. em rei e derrubaria essa Exato. atual monarquia, né? É, Agora, não sei se ela foi de fato trocada ou não, né? Tem um monte de foi, lendas foi. aí. É? Não, a pedra foi trocada. A pedra é fato, ela foi trocada e foi trocada até de local ali por conta de uma guerra que teve na região. Uhum. Então, até mesmo por conta da guerra que foi naquele vale, naquele local, ela foi mexida ali, não ficou no mesmo local que é agora, até mesmo porque eles não sabem exatamente onde ela estava. Olha que Porque ela, interessante. na guerra, ela foi derrubada. Sim, e é interessante porque teoricamente a pedra original ela teria sido deixada ali, né, levada ali pelos Tuatha de Danann, né, ou o Uhum. povo de Danann, que É. através das ilhas nórdicas teria levado essa pedra para lá. E Uhum. os Tuatha de Danann eles formam a quinta raça que teria habitado a Terra e Uhum. eles traziam as divindades que a gente conhece, né? E aí tem várias visões e tudo mais, mas são os deuses como Morrigan, a minha deusa, Angus, Mananã, Brigitte, Lur, não é? Lu, Brigitte, Brigitte, Dagda, né, Dagda, entre outros, né, entre que, outros, exatamente. que acabam construindo, né, toda a mitologia dos celtas, né, em si. Sim, sim. Mas a região, geograficamente, ela é muito interessante, porque você olha assim, você fala assim, esse morrinho aí é um morrinho, gente, não é uma montanha que nem a gente imagina, assim, né? Que é uma puta montanha, Cordilheira dos Andes, algo assim, que você tem que ir lá escalar, não. É um morro. Só que É, ele, geograficamente, ele fica numa posição alta, e é. porque ali é tudo muito plano, na verdade, né? Então ele acaba ficando numa posição mais alta e esse morro acaba tendo sendo um pouco mais elevado, e dali daquele lugar você consegue enxergar, se eu não me engano, são 12, até 12 cidades, 12 vizinhanças. Então, ele tem uma posição extremamente privilegiada, e era ali que era o reinado da Irlanda, né? Então, um dos primeiros reinados da Irlanda foi estabelecido ali naquela região, porque ele conseguia ter essa visão geral do entorno. Então era bem interessante. Aí tem umas partes que são assim meio que umas valas, né, uns vales que ali fala que eram umas certas procissões ali, tem toda uma história interessante ali pela região também, né? Que é bem bacana. Mas E, nossa, eu não, eu não não, lembrava que você tinha chegado lá na chuva. não, e tem. Tudo choveu, só chovia quando eu tava lá. E tem Newgrange também, na Ai, Irlanda, que é é lindo. outro lugar que eu chorei horrores, senhora. Porque, na verdade, você chega lá, tem um montinho assim, parece uma casa de hobbit, né? É. Aí você pensa, o que é isso aqui, né? Uma casinha de hobbit. Tem Newgrange, Knowth e Growth, né? Que são os três montinhos. E É. aí você chega nesse montinho, e aí quando você entra nele, é uma caverninha, e aí eles fazem aquela brincadeira com a lanterna, né? Eles fizeram também com você, que eles Não, apontam. eles já tinham o faixinho de luz lá pronto, Na já minha acho vez, que eles só tinham lanterna, Cacau. já estava moderno, já Tava estava moderno, moderno. Hum, já estava moderno. Tanto é que a guia, ela chega, né? Só para vocês entenderem, gente. Imagina que é um puta monte bem largo, bem largo. É largo ali, né? Enfim. Mas que tem uma entradinha que é desse tamaninho, assim, ó. Metade de uma porta, porque você não entra de pé, você entra meio que abaixando a cabeça, porque se você levantar a cabeça, você vai bater. E aí tem uma janelinha em cima. Isso tudo é um local que foi construído e que se alinha exatamente com o solstício de inverno. Enquanto
Então, tá lá no solstício de inverno, dia 22 de dezembro, pá, solstício de inverno bate, e quando nasce o sol, que passa pelo solstício de inverno, o sol entra nessa janelinha e começa a iluminar toda aquele interior. Só que esse interior, você acha que é gigante, não é? Cabe umas 20 Nossa, pessoas no é máximo. pequenininho, mas é um Super. marcador do tempo, né? É, Porque eles sabiam ali, puxa vida, então. aqui eu preciso começar a guardar alimento. Aqui eu preciso É, começar porque vai na fazer verdade, frio. lá não era para guardar alimento, né? Lá era tipo, a vida tá voltando. Aquele É, lá é. é falar assim, a vida vai voltar. Sim, sim. Agora a gente tem certeza que vai ter vida de novo, né? Graças a Deus, Porque né? tanto é que até mesmo a própria guia fala, né? Tem todo um. Não sabe, os arqueólogos não sabem definir fincando em pedra. Porém, você vê toda uma estrutura, um esforço de construção tão grande, né? Porque as pedras que estão lá são pedras que veio do rio Boyne, que veio de outras regiões e que são pedras trazidas para lá para construir aquilo tudo, porque depois de um tempão, quando foi descoberto, ainda acharam restos de corpos cremados dentro daquelas 3 tigelas que tem dentro de Newgrange. Então, tem umas tigelas no chão, tem 3 altares, como se fossem altares, mas são 3 tigelas no chão. Foram achados restos de corpos carbonizados lá, dentes até. Por Eram quê? Porque tumbas, esse né? lugar ele foi assim, porque é muito louco, gente, porque imagina, ele foi descoberto há 300 anos atrás. Sim. Só que ele passou quase que 100 anos, ou mais até, sem nenhuma proteção. Ele É, foi não. descoberto porque ele estava todo coberto pela E turfa. teve, e teve um monte de gente que, quando foi aberto, ele não era ainda um patrimônio protegido, que pichou, que estragou Sim. dentro dele, né? Fazendo pichação, que nem se faz em árvore, de É, escrever os nomes. L ama N, É, um é. No coraçãozinho, junto de coraçãozinho. espirais pré-históricas, gente. É muito Não, louco de você pensar isso. pré-históricas e que eram uma tomba, um lugar de Uma tumba, tumba. você colocar morto. Você vai cunhar teu nome ali, você vai atrair o quê para sua vida? Né? Puta E que aí eu, pois é. E aí o que os historiadores pensam, né? Imaginam que todos aqueles desenhos, as espirais, os triângulos, todo aquela construção, eles quase que faziam uma reconstrução dos elementos, né? Muitas das espirais, eles estavam falando assim, eles parecem estar representando os ventos, os elementos, o fogo, a água, sim. o ar, né? Então, eles representando esses elementos nesses movimentos espiralados que tem na entrada. E o que eles imaginam é que fora eles queimavam, né, os mortos e levavam a cinza para dentro desse lugar. Por quê? Se você for pensar que ele tem exatamente o alinhamento onde o sol retorna para aquela população, eles poderiam imaginar que, assim como o sol retornava e retornava com a vida na natureza, aqueles que se foram também poderiam retornar. É Então, verdade. por isso que Nossa, eles levavam os mortos, carbonizados, obviamente, ali as cinzas daqueles que já se foram, para que um dia eles retornassem ali para o convívio deles, né? Mas, gente, é de arrepiar até o é. último fiozinho de cabelo. Quando ela apaga a luz ali, você fala, velho, que coisa linda. E o mais interessante, né, eu acho que você sabe disso também, né? Mas o pessoal que está assistindo, quem não sabe, tem uma loteria nacional, gente, que você coloca o nome lá no centro de Heritage, lá que você entra, né? Tem toda uma estrutura para receber os turistas, para receber tudo, né? Tem todo um centro ali montado e você coloca o seu nome numa urna lá, que eles sorteiam 20 pessoas para assistir o solstício de inverno lá. É uma Já loteria pensou? nacional.
Já imaginou ser sorteada para ver o solstício de inverno? Minha filha, eu venho do fígado para ir para lá só para ver Não, é isso. muito legal. Não, e parece que são, acho que são, além de Newgrange, Knowth e Dowth, são esses outros dois, eu não sei falar direito desse negócio aí, não, tem mais 35 tumbas encontradas naquela região perto do rio Boyne, né? E naquela região. E, bom, fora os que devem estar cobertos e a gente nem sabe, né? Bem provável. E um dos porquês dessa questão do símbolo tal é que eles podem. Ele era um símbolo do solstício de inverno, justamente para mostrar a vitória sobre a morte. Por isso que não era como Stonehenge. Bom, Stonehenge você pode ver todas as estações do ano, né? Ali você consegue ter uma visão. Mas ali você especificamente essa para você falar, olha, como nós vencemos a morte e esse inverno todo que passou não nos levou. Estamos aqui resistentes. Muito interessante. Porque, gente, você imagina, aqui a gente vive no país de verão, né? A gente literalmente vive no país de verão, porque lá é frio para um dedéu. Frio para um caramba. Isso porque eu fui no verão e passei frio. Mesmo Vocês assim, né? Eles vão no verão e vai ser calor, que nem a gente vive aqui, mas de jeito nenhum, não tirava a jaqueta, mas nem amarrada. Nossa, eu acho que teve um dia só que eu consegui tirar assim a jaqueta, porque eu estava andando e na beira da praia e realmente estava um dia quente, mas o vento é gelado. Então eu consegui ficar de regatinha, que estava de óculos de sol, e consegui ir andando, mas obviamente porque eu estava me movimentando. Se eu tivesse parado, eu estava de jaqueta, porque o vento é gelado. E a água, então, gelada. Gelada que só. Você acha assim, tem praia ali, né? Vamos pegar uma praia. Mas que nada, filha, não dá, não dá. Só com aquelas roupas de neoprene. Mas você sabe que eu tenho família na Irlanda, né? E os meus priminhos esses dias estavam na praia, dentro da água. Porque parece que o calor que tá fazendo lá, né, agora que é muito grande, eles realmente foram. Estão conseguindo entrar na água, porque normalmente não dá. E também é aquela. Tem pedrinhas, né? Não é areia. São Não, é pedrinhas, você não tudo tem ali onde. pedra. Você não tem onde deitar para tomar um sol. Não, não. É complicado. É bem diferente, é uma outra coisa. Mas você tem muitas pessoas que vão ali para a praia, mas para prática de surf, para prática de esporte, mas eles vão com roupa de neoprene até o pescoço e vai, porque aí você não sente tanto o choque térmico, né? Porque é grande. A água é gelada para caramba lá. E olha que interessante, né? Você falou aí falou assim, com certeza o país de verão é aqui. E aí você me lembrou de uma outra coisa que eu acho que é interessante a gente pesquisar, que é a lenda, né? A história do High Brasil. High com HY, né? Brasil hoje, porque era Breaçal que se escrevia. E que esse lugar, né, ele era um lugar mitológico, sagrado, que poderia ser ali o lugar de morada de fadas, de divindades e tudo mais, e que esse nome ele foi inspirado num semideus, que era o Breaçal, que seria considerado o grande rei do mundo. E ele vivia num país chamado High Brasil, High com HY, como eu falei, né? Esse High, né, vem da abreviação de Island, ou ilha. Então, seria a Ilha Brasil, vamos dizer assim. Essa ilha, ela seria uma representação simbólica do outro mundo, ou, como a Cláudia disse, do país de verão, que é quando a gente, na Wicca, a gente morre, a gente vai para o país de verão. E essa expressão, ela foi cunhada, essa expressão de outro mundo, tudo mais, foi cunhada pelos celtas para explicar para onde ia quando morria. Para onde ia, né? Mas o que acontece daqui depois? A gente faz o quê depois, né? Vai para onde? E também a ideia de não interrupção. Quando você morria, você não interrompia, não tinha acabado, você continuava. E aí, no século VII, um monge irlandês chamado São Brandão, ele teria sido um dos primeiros a saírem da Irlanda em busca dessa ilha, e os relatos da viagem dele ainda estão lá no Trinity College, em Dublin,
E estão lá os relatos dele na biblioteca, e alguns estudiosos acreditam que ele possa ter chegado à América alguns séculos antes de outros europeus. Tem também um genovês chamado Durton, que teria feito um mapa em 236 antes da Era Comum, ou que as outras pessoas chamam de antes de Cristo, e esse genovês também coloca lá uma região conhecida como High Brasil. E aí, algumas lendas dizem que você chega à América num lugar que seria livre de terremotos, livre de um inverno impiedoso, livre de furacões e outras tormentas naturais, onde sempre é verão. Você tem alguma dica de onde pode ser esse lugar? Aqui, né? O Brasil. Falando, a gente vive no país de verão, gente. A gente vive no país de verão. A gente vive no paraíso. Aquela... Você já escutou essa piadinha? Gente, Qual? a piadinha católica. Pode falar. É aquela coisa, né, da criação, né? A piadinha é cristã, hein? Católica cristã, gente. Falando assim, quando Deus estava criando o mundo, aí chegou, colocou vulcão, terremoto, não sei o quê, em tudo quanto é que era lugar, deserto e blá, 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 blá. E aí teve um lugar que ele colocou coisas lindas, uma vegetação maravilhosa, um clima bom e um terreno fértil, minérios, minerais e blá, água doce, água salgada e tudo lindo, divino, maravilhoso. E aí chegou São Pedro para ele, virou e falou assim, mas peraí, Deus, você está colocando tanta bagunça aí pelo resto do mundo, e nesse lugar você está colocando tudo lindo, divino, maravilhoso. Ele falava assim, calma, você não faz ideia você não faz ideia do povinho que eu vou colocar lá dentro. Olha só. Não, o que colocou aqui dentro estava tudo bem. O problema são os que vieram depois. Os que vieram depois. Não, porque teoricamente, assim, né, de acordo com os historiadores. Mas pera lá. Se a gente for estudar os índios daqui da região, eles também não eram assim grandes coisas, não, viu? Que tinha uma tribo de canibais no sul que bafônicas. Não, tudo bem, mas eu tô dizendo o seguinte: chega uma galera desconhecida no lugar, né? Pega o ouro. Não, antes do ouro. A questão é que Portugal enviou para cá muitas pessoas que não prestavam, vamos dizer assim. Ai, manda para lá, vai, é bandido, tá? Manda para o Brasil. Era como se fosse um colonizar lá, vai. Como se fosse um castigo, uma condenação. Então a gente se livrando da escória de lá, mandava para cá. Exatamente. Então, pessoas que não tinham ali bom caráter, né? Mas a gente já purificou isso, porque agora a gente já é brasileiro, uma mistura, né? Bom, brasileiro é de tudo, né? Tem de tudo. Tem de tudo. Mas vamos para outros lugares sagrados, que ainda tem. Menina, eu estava até pensando, Cacau, que a gente podia falar de alguns lugares sagrados aqui no Brasil. Seria interessante isso. Não é? Porque, olha, a gente tem, por exemplo, a Chapada dos Veadeiros. A Chapada dos Veadeiros, que fica ali em Goiás, é um dos lugares mais sagrados que, sim, passa uma linha-lei, a gente já sabe, e que tem uma natureza diferenciada, que é um dos pontos energéticos ali em Alto Paraíso, onde tem o Vale da Lua, o próprio Parque Nacional, né, da Chapada, ele é um lugar extremamente sagrado. E então, teoricamente, tem ali o chamado paralelo 14, que seria uma linha imaginária que corta o planeta, que atravessa Alto Paraíso e também a cidade peruana de Machu Picchu, que é outro lugar sagrado. Não no Brasil, mais um aí para a listinha. Então, faz a ligação. Tem uma plaquinha no Jardim Zen, né, onde dá acesso a Cavalcante lá, que é onde passa essa linha, que está escrito Paralelo 14. Olha. As pessoas saberem. Né? Mas não tem aquela mítica que fala, né, que em São Tomé tem as cavernas que vão e que criam um túnel até Machu Picchu, também tem essa... Não, mas não... Tem em São Tomé, mas a verdadeira lenda não é São Tomé, é a Serra do Roncador, que fica em Mato Grosso. A Serra do Roncador seria um lugar
foi onde desapareceu um explorador inglês, o Percy Harrison, que era um coronel da artilharia britânica, tal. As pessoas acreditavam, né, e tinham vestígios ali de que lá você poderia ter, mentira, confundir com a civilização intraterrena. Lá parece que você tem um lugar na Serra do Roncador que você pode entrar no centro da Terra e descobrir uma nova forma de vida intraterrena, que poderiam ser pessoas descendentes de Atlântida. Seriam os Nossa. Atlantes ali. É isso. E São Tomé tem esse caminho que leva a Machu Picchu. Acho que é São isso. Tomé tem um caminho que leva para Machu Picchu. Eu lembro que quando eu estava em São Tomé, eu fiz umas excursões fora da caixinha, sabe? Quando você vai assim, perdida ali no rolê. E eu acabei indo para umas cavernas que não são muito do circuito comum comercial de visitação. Por quê? E aí a história é longa. Conheci um menino que estava no mesmo lugar que a gente estava, porque eu estava com uma amiga, né? E o cara. Não, mas era gay. Relaxa, era gay. Tinha ido lá com o carro, ele estava só com uma Mitsubishi 4x4 e a gente só estava lá com um uninho velho, então, né, a gente estava assim meio numa defasagem. Paramos o carro, fomos visitar um lugar que eu nem vou citar, mas tudo bem, porque a Nadine tem assim uma certa desgostura por esse local, mas eu tenho? Lógico, seu primo. Ah, eu sei qual é, aquele que tentou roubar o meu priminho quando nasceu? Exato. Ah. Então a gente estava lá visitando, a gente nem fala. Não vou falar o nome, não, mas é para vocês saberem, uma comunidade alternativa aí que explora as pessoas, fazem as pessoas trabalhar para construir mais lugares dessa comunidade, e que meu primo foi monge lá por uns anos, e quando ele teve um filho, queriam que ele passasse o filho dele para a comunidade. Então, se ele fosse embora de lá, a criança não poderia ir. Enfim, meu primo tá com 22 anos de idade, tá tudo bem. Mas esse lugar eu não gosto mesmo. Vida que segue. Então, a gente nem comenta sobre o nome desse lugar, mas se você for lá, é só visitação. Visitamos, chegamos, olhamos, o cara tava. A gente chegou para visitar, aí veio um menininho, tipo, 13 anos de idade, molequinho, correndo. Espera aí, tem mais um para visitar. E a menina ia levar. Ah, não, tá tudo bem. Aí chegou lá o cara, lá tal. E a gente começou a bater papo, né? Ah, estamos aqui, vamos visitar, tal, mas a gente queria ir para outras cachoeiras, não vamos conseguir, porque o carro está fazendo barulho meio estranho, tal. Não, vamos comigo. Eu falei, opa, olhou para a cara da outra e falou, tem certeza? Não, tenho, ó. Eu estou pagando o garoto aqui, o fulaninho, que ele estava lá na rua, ele conhece todas as cachoeiras locais, porque ele mora lá. Vamos comigo. Né? Vamos comigo no meu carro. Vocês vão me fazendo companhia, eu estou com ele, e a gente vai para essas cavernas e essas cachoeiras que vocês ainda não foram visitar. Eu falei, show, vamos embora. E fomos. No que a gente foi? A gente foi para um monte de caverna que realmente não está no circuito e só quem mora lá é que conhece. Cara, você vê uns lugares lá que você fala assim, velho, deve ter alguma coisa que liga em algum lugar, entendeu? Porque tem umas entradas ali que são muito loucas. Que você olha assim, você percebe, sabe, que você tem uma energia diferente em alguns lugares e até em algumas cavernas que são assim. Com certeza. Levam para algum lugar, elas não parecem ser só um buraco ali e que não dá em nenhum lugar. A sensação de que ela se estende absurdamente por baixo da terra e que você não faz nem noção de onde ela vai parar. Então, dá essa impressão, sim. Por isso que eu acho que ficou muito dessa mítica, né? Então, lá, obviamente, né? Quem está lá em São Tomé vê de tudo, senhora. Nossa. Sim. Ali tem. O problema é que eu acho que agora ficou um tanto quanto, né? O lugar é lindo, realmente. Ele é fisicamente é impossível de você não sentir uma energia diferente, até porque lá
a geografia do local, né? Você está ali com pedras e minérios que são Não tem riquíssimos. como. Só a natureza que está ali presente já é maravilhosa. Mas deixa eu te fazer uma sugestão aqui, não sei o que você acha. Eu acho que tem muitos lugares do Brasil que a gente pode falar. Será que não rola ter um outro programa só sobre lugares sagrados no Brasil? Que aí a galera pode ver mais fácil. O que você acha? Acho show. Sabe quem eu acho que a gente deve chamar para esse podcast? Quem? De lugares do Brasil? Quem? A Dara. Boa, 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 boa. É geógrafa, sabe dos Paranauês. É isso. Não é? Eu Eu acho. acho que eu Eu tenho acho. que chamar a Dara para esse novo podcast. Maravilhosa. Então, já fica o convite, a Dara. Vem falar com a gente desses locais sagrados no Brasil, né? E se você é de um lugar, conhece algum lugar, quer ver a gente comentando também mais sobre esse lugar, ou tem curiosidade de conhecer sobre esse local, comenta aqui com a gente, que a gente quer Boa. saber mais também aí do que você acha de locais sagrados no Brasil, né? Curiosidades, enfim, né? Porque esse bate-papo é para isso mesmo, para a É gente isso mesmo. ventilar Fazer um ideias, de mochilão. Como trazer, colocar a mochila nas né? costas, um incenso na bolsa e bora. Minha filha, muitas vezes não tinha nem senso nem nada. A gente olhava assim e falava: que lugar Pronto. lindo. É Aí isso, é pronto. isso. Às vezes era foto mental. É. Gente, que é uma dica para a vida: carregador de bateria externo. Por favor. E que carrega luz solar. Melhor ainda. Tem uma mochila que carrega com luz solar as coisas, Olha, assim. porque perrengues que eu passei com relação a bateria de celular e GPS, senhora, ninguém faz ideia. Que é terrível. Você no meio da estrada, você perdeu seu GPS, é trash. E se você quer ser uma aventureira assim, mais, né? E não tem receio, né? E sabe dirigir, aluga um carro e vai. Porque às vezes você acha umas coisas muito baratas. Se você programa com antecedência, você acha umas locações de carro Muito muito boa. baratas que Vale a vale a pena. pena. E você fica livre para você ir de um lugar para o outro sem depender de ônibus. É. Porque eu estava comentando com você, eu acabei indo 2 vezes para o Liafol, né, para o Emaim Marra. Por quê? Porque eu fiz Não, para o o Liafol. passeio. O Emaim Marra é outra coisa. É, para o Liafol. Eu acabei indo para 2 vezes para o Liafol, porque eu fui de carro, que eu peguei o carro em Dublin e fui até a Irlanda do Norte, que aí eu fui lá para o Kerry-Carrig, para o Giants of Causeway, que esse é um lugar muito louco também, na Irlanda do Norte, é bem na ponta da Irlanda do Norte, e tem uma mítica desse lugar que diz que a Irlanda do Norte, a ponta da Irlanda do Norte, se liga até a Escócia, Sim. né? Então faz essa ligação e que um gigante, na verdade, tinha quebrado esta ligação. Mas é a coisa mais louca de você ver umas pedras sextavadas de formação natural, né? E que forma toda aquela estrutura da ponta da Irlanda do Norte. É lindo, gente. Depois O gigante se procura. chama o oceano, que comeu um pedaço e aí virou. E aí a gente tinha a Pangeia, e depois tudo se separou. Mas, ó, a gente já está aqui há 1h10 falando na orelha do pessoal. Vamos deixar essa para a próxima, então. O que você acha? Vamos fazer um Vamos, outro aí. vamos. Então, que convite, Fernanda, vem para cá para a gente bater papo Bora. aí, mostrar lugares sagrados do Brasil, né? Vamos fazer acontecer esse bate-papo de lugares sagrados e vocês deixem aqui nos comentários quais outros lugares sagrados querem ver a gente comentando também, né? Porque a gente comentou os lugares que a gente, né, pode visitar, pode conhecer, né? E falar, ó, da hora, vai que vale a pena. É São isso. lugares imperdíveis, né? Mas Fechou. a Nadine já foi para mais lugar, né, Ná? Já, já. É que eu já fui para outros lugares, na verdade, outros países, mas, né, já fui para Itália, Portugal,
Austrália, sei lá, tanta coisa. Mas aí a gente vai falando numa próxima, a gente vai comentando tudo com todo mundo. Sem Então, dúvida. o meu pod é... Pode hoje. Viajar. Pode viajar. Deve. O meu pod é deve. Pode viajar. Vai conhecer o mundo. É isso aí. E o meu pode se aventurar sozinha, que é muito divertido também, né? Porque às vezes eu vejo que o pessoal eles têm uma certa resistência de fazer as coisas sozinha, né? Porque se não tem o outro, a pessoa fala, ai, mas eu vou sozinha, né? Eu vou aproveitar. Vai aproveitar, porque você vai se divertir horrores. Vai, se mete as caras e você não nasceu grudado em ninguém, gente. E vai, se prepara, vai que a coisa acontece e é super divertido. Experiência própria. Pessoal, curtam, comentem, compartilhem, deixa aquele seu likezinho maroto para que outras pessoas também vejam esse podcast. Manda para aquela tua amiga, para aquele teu amigo que está pensando em fazer uma viagem diferente, ou então já manda para o amigo falando assim, putz, vamos conhecer esses lugares? Se você quer montar aí um mochilão, alguma coisa, olha, ideias de lugares sagrados tem aí bastante para vocês. Não vai faltar. Com pode certeza. Viajar. Pode viajar e pode viajar muito. E quando viajar, marca a gente que a gente quer ver. E leva a gente também, pode levar. A gente aceita. Pode levar, leva a gente no mochilinho. Galera, obrigada pela companhia, obrigada pela sua audiência, obrigada pela sua paciência, obrigada pela companhia nesse podcast aqui. Beijos, fiquem com a deusa e até sexta que vem. Até sexta que vem. Beijo. Valeu, pessoal. Beijão.